volume. Graça e paz, povo de Deus, povo abençoado, exército do Senhor vivo. Bem-vindo vocês que já estão conosco. Aleluia. Vamos iniciar a nossa live dentro de alguns instantes. Bom ter você aqui. Amém. Graças a Deus pela sua vida. Irmã Rita, paz do Senhor, minha amada. Amém. Aleluia. Regina aqui também conosco. Fer. Não está dando para ver direitinho ainda, mas eu já vou saudando aí vocês pelo computador. Aleluia. Amém. Desculpa. Se eu achar, tem muita ali, só clicar. Amém. Renata aqui conosco. Bem-vinda também, minha amada. Agora me deu um espirro aqui. Só um momento, me perdoe. Ana Cláudia também conosco, bem-vinda, querida. A Renata, lá de Cunha também. Vou erguer mais um pouquinho, por favor. Amém. Graças a Deus por mais esta live, por mais este momento aqui, que o nosso Deus nos permite reunir. A Ele toda a honra e toda a glória. Ele é soberano, Ele é Senhor sobre todas as coisas. E nós somos gratos a Ele pela oportunidade de estarmos aqui. Vamos, neste momento, estar iniciando com uma oração. Você que tem algum pedido de oração, pode ir postando aí, por favor. E eu vou passando aqui na nossa lista. No final, nós vamos orar por cada uma das necessidades. Convido você a orar comigo neste momento, a fazer junto comigo a sua oração de gratidão ao Senhor. Silvana também conosco de Campinas, bem-vinda, minha querida, bom ter você aqui. E que você possa realmente fazer a sua oração pessoal, a sua oração de gratidão. Agradeça ao Senhor por estar aqui, agradeça ao Senhor pela vida, agradeça ao Senhor pela sua família, porque é Ele quem tem suprido a cada um de nós. É Ele quem tem sustentado as nossas vidas. Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Eu te convido agora, baixa a sua cabeça, oremos ao Senhor neste momento. Deus querido e poderoso, estamos diante do Senhor neste momento, te agradecendo pelas nossas vidas, te agradecendo a Deus querido por mais esta live. Obrigada, Senhor, pela nossa saúde, obrigada pela semana que já iniciamos pela permissão do Senhor, pelo dia que vivemos hoje. Obrigada pelo seu cuidado, pelo alimento que o Senhor tem colocado na nossa mesa, pelos nossos queridos que o Senhor tem guardado e sustentado, Pai. Somos gratos a Ti por tudo, Deus. Em nome de Jesus, fica conosco, toma a direção desta live, opera segundo a sua vontade, Pai. Em nome de Jesus, toma aqueles que estão conosco, aqueles que estão chegando, que o Senhor venha tocar, Senhor, no coração de cada um de um modo especial, trazendo mudanças de atitude, trazendo mudanças de comportamento, que a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra no nosso meio, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Amém, queridos. Silvana pedindo pela filha Ana, recuperação da cirurgia, né? Já vou anotar aqui. Amém, amém. Espero que ela esteja bem, a Ana, irmã da Carla, né? Um abraço nosso para ela, que ela esteja bem, assim como o Fausto, cada um daqueles que tem estado aqui na nossa lista. Que Deus esteja agindo poderosamente, visitando a cada um nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos iniciar então, neste momento, com a palavra de hoje. Hoje nós vamos falar também de um assunto muito interessante, que pode acrescentar muito às nossas vidas. E o tema dessa ministração, Jesus, o exemplo de servo. Amém. Ele é o nosso maior exemplo, né? De servo, de serviço, de servir. E eu quero iniciar com vocês trazendo aqui o texto de Gálatas 5:13. Gálatas 5:13, um texto que cita exatamente o trabalhar de Deus, o servir a Deus, a importância que isso traz nas nossas vidas. Gálatas 5:13 diz: sirvam uns aos outros, mediante o amor. Então, a palavra de Deus, assim como tudo que o Senhor fez e nos ensinou e deixou para nós como ensino, é focado naquilo que Ele fazia, nas práticas que o Senhor tinha, na vida que o Senhor tinha no seu dia a dia. E iniciando aqui, nós vamos falar um pouco do nosso mundo hoje, do nosso dia a dia hoje, onde nós vemos que as pessoas hoje são muito criteriosas e buscam avaliar o outro, a grandeza do outro pelo que ele tem, pelo que ele tem. E é grande quem exerce um poder sobre o outro, mas que poder é esse? É o poder de uma posição social grande, é o poder de quem ocupa aí na sociedade esse destaque por conta do dinheiro que tem, é o poder de quem dirige uma empresa, porque está numa condição social maior, é o poder que quem conseguiu reunir riquezas e posses, quem realizou uma façanha difícil, ou quem goza de uma popularidade, que é famoso. Então são pessoas poderosas, pelo título que a sociedade dá. Que vem um exemplo muito comum, que eu tenho visto as lives aí, as propagandas de lives. Bem-vinda conosco, irmã Elvira também, minha amada. E o poder, quando os artistas anunciam uma live, quantas mil pessoas entram nessa live? As pessoas acordam nas madrugadas para participar da live, querem participar com falas, querem enviar recados, mensagens. Então, assim, a sociedade vê poder na condição financeira do outro, no padrão de vida que ele tem, na casa que ele mora, no carro que ele tem, no cargo que ele ocupa. Mas graças a Deus por isso, que o nosso Deus não nos vê desse modo, né? Nós não precisamos ser famosos e nem ter muito dinheiro para que o Senhor nos veja com poder, porque é Ele que nos capacita, porque a palavra dele diz que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Na fraqueza do homem que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então nós dependemos do nosso Deus. Amém? Bem-vinda aqui conosco também, Antônia Dias, Graziele. Bom ter vocês aqui, estamos tentando falar com vocês há muito tempo. Por favor, faça contato conosco, nos ligue. Espero que estejam todos bem, temos orado por vocês aí também. E depois da nossa live, se puderem, dê uma ligada pra gente, tá bom? Bem-vindo, meus queridos. A irmã Antônia, Graziele, a sua filha, o seu esposo Ademir e todos os familiares. Que o Senhor abençoe vocês. E, de um modo geral, as pessoas tendem a achar que ser grande
significa exercer poder sobre o outro, poder sobre outras pessoas, ou ainda recursos maiores, né? Mas Jesus, ele desliga essa ideia, ele desconecta dessa ideia, porque eu quero ler aqui um texto de Marcos 10, 43, 44, que diz: não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. A condição aqui que o Senhor traz para nós, que se você quer ser importante, sirva. Sirva acima de todas as coisas. Se doe mais para o outro. Pense na necessidade do outro. Pense naquilo que o outro hoje está precisando. Às vezes de um alimento, de uma palavra de conforto, de uma atenção, de ouvir essa pessoa apenas. Ele só necessita falar e ter alguém para ouvi-lo. Então, a importância do que a palavra de Deus diz, que aquele que quiser tornar-se importante entre nós deverá ser servo. Como tem sido o seu papel de servo no reino de Deus? Como você tem visto o outro? O irmão que está ao seu lado, o seu vizinho, o seu colega de trabalho, como você tem olhado para ele? Às vezes existem pessoas que não conversam com nenhum vizinho, que têm problema com todos os vizinhos. Será que é isso que o Senhor quer de nós? Nós precisamos buscar a união, viver em unidade, como nós temos dito aqui sempre, orando uns pelos outros. Há semanas que nós estamos trabalhando o amor de Deus e falando em cima disso, orando uns pelos outros, cuidando uns dos outros, chorando com os que choram, rindo com os que riem, como a palavra de Deus diz. O primeiro ponto que eu quero citar aqui, o mandamento. Paulo escreve aqui, nesse texto que eu acabei de ler, de Gálatas 5:13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam aos outros mediante o amor. Às vezes, nós temos distorcido a liberdade. Às vezes nós entendemos que sermos servos do Senhor, ter liberdade para adorar, para fazer a vontade dEle, é também ter liberdade para fazer tudo o que nós desejamos. E não é assim. A liberdade, ela também tem limites. Eu preciso saber até onde vai a minha liberdade. E às vezes nós entendemos que liberdade é fazer o que eu quero. É fazer aquilo que eu desejo, aquilo que faz bem para mim, aquilo que massageia o meu ego. Mas não é isso que a palavra de Deus diz nesse texto de Gálatas 5:13. Mas diz que nós precisamos servir ao outro, ter essa liberdade e mais ainda ter discernimento para entender, para captar a necessidade do outro. É importante demais eu ter esse discernimento para saber qual é a necessidade do meu irmão hoje. Às vezes é um pedaço de pão, outras vezes não é nada de alimento, mas é de ouvir, mas é de dar atenção, mas é de um pedido de oração para ele, especial. Então, que nós possamos ter esse discernimento e entender e poder detectar e poder perceber qual é a necessidade do outro. Pedro também apresenta esses mandamentos. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas formas. 1 Pedro 4:10. Que dons o Senhor te concedeu e por que o Senhor te concedeu dons? Às vezes nós entendemos que o Senhor nos concedeu dons para nos fazer melhor que o outro, mais capazes do que o outro. O Senhor tem dons específicos para cada um de nós, mas nós precisamos lembrar que tudo aquilo que o Senhor nos concede é para o louvor da glória dele. É para isso que o Senhor tem dons, distribui os dons para cada um de nós, para o louvor da glória dele. E não é para o nosso próprio bem, e que você possa entender isso. Nós somos criados por ele. Então, nada mais legal, nada mais justo, nada mais correto do que nós
sermos usados para o louvor da glória do nosso Deus. Como ele diz aqui, que eu preciso exercer o meu dom em prol do outro, na vida do outro. Amém? Continuando aqui. Na província da Galácia, Paulo e Barnabé fundaram igrejas durante a primeira viagem missionária que eles fizeram. E mais tarde, alguns homens chegaram e começaram a ensinar esses cristãos gentios que, para serem agradáveis a Deus, eles precisavam aceitar a circuncisão e a responsabilidade de praticar a inteira lei de Moisés. Aqui nós vamos ver de um outro modo um pouquinho mais à frente. Sabendo disso, Paulo imediatamente escreveu uma carta de advertência e recordação, lembrando aos cristãos de Gálatas que Cristo os libertara da escravidão. E a palavra de Deus diz que se o Senhor nos libertou, verdadeiramente somos livres da escravidão. Temos falado aqui sobre isso, de todo legalismo, dando-lhes o seu Espírito para viverem por meio da fé. O Espírito Santo de Deus que habita em nós. Quando nós estamos em momentos, às vezes, de algumas práticas e nós somos lembrados pelo Espírito Santo. Bem-vindo também, irmão José, a paz. Boa noite. Nós somos lembrados pelo Espírito Santo que o Espírito habita em nós. A pessoa do Espírito Santo habita nas nossas vidas. E quão importante é entender isso, que eu preciso deixar essa vida de escravo. Por isso que eu disse um pouquinho mais acima da liberdade. O Senhor morreu pelos nossos pecados. Eu não posso ser escravo da lei, escravo do pecado. Por quê? Porque isso me limita de receber a Jesus, de ter ligação direta com Ele, de poder falar com Ele, ouvi-lo, de ter liberdade para colocar para Ele qual é a minha necessidade, de tê-lo como um verdadeiro amigo na minha vida. Existem pessoas que se sentem tão pecadoras ao ponto de entenderem que não podem falar com Deus. Não podem falar com Deus por conta do pecado, porque são pecadoras, porque são impuras e não têm essa liberdade de falar com Deus. E às vezes o próprio cristão faz com que o outro entenda que ele está impuro e que ele não tem essa liberdade de falar com Deus por conta do pecado. Não. O Senhor está disponível para todos nós, que somos pecadores e que lutamos contra o pecado, porque o Senhor nos ama. Ele odeia, é o nosso pecado. Quero saudar aqui, bem-vinda alguém muito especial aqui conosco hoje, irmã Helena. Você que tem acompanhado as nossas lives, tem acompanhado a situação da irmã Helena. Depois eu vou falar um pouquinho mais lá no final, quando eu estiver com a lista de oração aqui. Irmã Helena, que teve alta, que passou pelo vale da sombra da morte por conta do Covid. Teve alta e antes de ontem e já está aqui conosco na nossa live. É uma alegria muito grande. Saudando bem-vinda aqui conosco, minha amada. Ao mesmo tempo que Paulo advertiu os Gálatas que não usassem a sua liberdade como desculpa para se entregarem ao egoísmo desenfreado. Então, a liberdade que o Senhor nos concede não é para pensar só em nós, na nossa família, no nosso umbigo, nas nossas dificuldades, nos nossos sonhos, não. O que o Senhor quer nos dizer, que Ele nos dá liberdade para adorar a Ele, para servir a Ele, para buscar a Ele e principalmente para alcançar os outros, como o primeiro mandamento, amar a Ele acima de todas as coisas, mas amar ao meu próximo como eu me amo. E é para isso que o Senhor nos concede essa liberdade. Bem-vindo, pastor Amarildo, aqui conosco também, lá do Sul. Um abraço grande desse povo querido. Barbaridade, quantos amigos queridos aí no Sul. Grande abraço, pastor. Já esteve aqui na nossa casa. Abraço à igreja, à família. Bom ter vocês conosco. E então nós precisamos saber usar da liberdade que o Senhor nos concede. Servir uns aos outros mediante o amor significa ser espontâneo naquilo que nós fazemos em favor do outro. Então eu não posso ajudar o outro porque eu sou forçada a isso.
eu não posso ajudar o outro porque o pastor me pediu, porque o meu irmão veio pedir logo para mim, sabe que eu não tenho tempo, sabe que eu também não tenho muitas condições. Não, eu preciso auxiliar o outro, socorrer o outro de modo espontâneo, como a palavra de Deus diz que eu devo fazer, servir uns aos outros. Uma hora eu sirvo e outra hora eu sou servida. A mesma medida, eu preciso semear o amor de Deus através do serviço. Qualquer serviço necessário ou útil ao bem-estar do outro, bem-estar emocional, mental, físico, eu devo exercer com prazer, com alegria. Uma das primeiras coisas que o carcereiro de Filipos fez após a sua conversão foi servir. E naquela mesma noite, naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então aqui, nessa palavra nós vemos assim, a importância das experiências que nós vamos tendo com Deus no serviço. Com o verbo que ele emprega ao anunciar o mandamento, Pedro indica que devemos ser garçom. O garçom não serve, o garçom está ali numa profissão de servir. Ele é pago para servir, ele é pago para atender ao outro. Então, a palavra de Deus aqui, através de Pedro, está nos dizendo isso, que nós devemos ser garçons uns dos outros. E Paulo usa um verbo ainda mais forte que isso, do que ser garçons, como Pedro cita. Mas Paulo cita que nós devemos ser escravos uns dos outros. Isso significa que devemos dar aos interesses e às necessidades dos irmãos. Você tem conseguido identificar quais os interesses e necessidades dos seus irmãos, daquele que convive perto de você, daquele que convive na igreja com você, daquele que convive ao lado da sua casa, daquele que convive ao lado da sua mesa, no seu trabalho, na sua escola, onde quer que você esteja, você tem conseguido identificar a necessidade das pessoas? Você tem estado com o seu ouvido atento à voz de Deus para discernir um pedido de Deus em socorro a alguém? Importante demais perceber isso, ter esse discernimento, ver o interesse e a necessidade do outro. Essa é a importância quando ele cita aqui que nós devemos ser tratados aqui como escravos, visto como escravos, como garçons, como Pedro também cita. Agradar primeiro o irmão, sempre que possível. Esta é a atitude indicada no Novo Testamento. E às vezes nós nos lembramos primeiro da nossa necessidade. Às vezes nós temos em abundância e não conseguimos ver aquele que está ao nosso lado, que está faminto, que não tem o que colocar na panela, que precisa de um socorro, que precisa de um chinelo para colocar no pé. Então, que tenhamos esse discernimento, que você possa falar isso para o Senhor. Senhor, se às vezes eu não tenho identificado, me ajuda, fala comigo, me acorda aí, me dá um alerta para que eu consiga perceber qual é a necessidade real do outro. E que às vezes a gente se distrai com coisas pequenas e esquece de ver a necessidade grande que o outro está tendo naquele exato momento. Paulo procurou agradar a todos, de todas as formas. E o texto de 1 Coríntios 10:33 diz: eu, Paulo, procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos. Você tem procurado o bem do outro? Você tem tirado o foco de você, da sua casa, da sua família, para olhar o outro, para olhar para a vida do outro no sentido de socorrer o outro, para que sejam salvos, especialmente. Às vezes nós entendemos a necessidade do outro, mas não paramos para realmente suprir o outro. E que a gente possa principalmente se preocupar também com o espiritual do outro, com a salvação do outro, com as boas novas que ele precisa receber, se ele ainda não conhece a Jesus, porque isso vai fazer diferença na vida desta pessoa. Somos ligados uns aos outros por elos de amor.
Nós temos uma ligação de amor como servos. Às vezes, você já deve ter tido essa experiência de ouvir alguém que conhece a Jesus, dizendo com muito rancor, com um coração muito duro. Eu digo que conhece, porque que conhece, conhece a palavra. E sabe que vai ser cobrado. A quem mais é dado, mais é cobrado. Mas você ouve a pessoa dizer, eu odeio tal pessoa, eu não posso ouvir a voz dessa pessoa, eu não quero nunca mais que essa pessoa dirija a palavra a mim. Então, é um tempo de refletir. O que é que você tem reservado no seu coração? Às vezes nós temos acumulado lixo dentro de nós, que tem nos adoecido, que tem roubado a alegria do nosso coração, que tem roubado a paz. Nós temos pessoas com reservas no nosso coração, pessoas que estão num canto separados, porque essa você não quer falar. Desse problema você não quer, nesse problema você não quer tocar. Pessoas que você riscou da sua vida, que você tem evitado. Então não é isso que a palavra de Deus diz, porque nós precisamos expressar o nosso afeto e o nosso amor. E os líderes, muito embora possuam autoridade espiritual no grupo, na igreja em geral, eles são escolhidos principalmente para servir de um modo especial no corpo de Cristo. Esse é o papel do líder, servir no corpo de Cristo, atuar em prol do outro, observar o outro, qual a necessidade, qual o cuidado especial que essa pessoa precisa. É totalmente inaceitável que haja líderes que são considerados senhores, dominadores, ou seja, donos da igreja. Talvez você já identifique alguém e fala, realmente, tal pessoa se porta como se a igreja fosse dele, se as ovelhas fossem dele. Nós só estamos ali como líderes para cuidar das pessoas, porque Jesus nos colocou ali. Ele nos plantou ali para realizar uma obra. E as ovelhas são deles, cada uma delas é um projeto dele, assim como cada um de nós. Então o pastor não é dono de nenhuma ovelha, o líder não é dono de nenhuma ovelha. As ovelhas são de Jesus e muito menos a igreja não pertence a nós. Até porque a igreja nós não vamos levar a lugar algum, ela não é nossa. Foi o Senhor quem preparou aquele ambiente ali, o templo. E lembrando que o Senhor não habita em templo, em tendas, Ele habita em cada um de nós. Porque cada um de nós é um projeto dele, é um sonho do coração dele. E nós precisamos nos lembrar em todo tempo qual é o projeto de Deus para as nossas vidas. Servimos uns aos outros de acordo com situações específicas, não segundo uma rotina. Então eu preciso, quando for servir alguém, eu preciso oferecer auxílio a essa pessoa, mas na hora que ela precisa. E o auxílio, qual ela precisa? Não estou de plantão? Será que Jesus também usaria isso? Às vezes tem pessoas que falam para mim, chega, você já cuidou muito, agora deixa lá, deixa essa pessoa lá. Não. Nós não podemos deixar o outro se ele tem necessidade. E eu preciso identificar qual é a necessidade. Mas eu não posso jamais abandonar ninguém. Nem eu como líder, nem você que está aí. Porque cada um de nós o Senhor vai cobrar. Aquela vida que Ele tem colocado nas nossas mãos para serem cuidadas. E quando eu sou contatada para cuidar de alguém, eu não posso dizer hoje eu não posso, agora eu não posso, eu estou de férias, hoje eu não tenho plantão para cuidar, hoje é o meu Shabá. Há momentos em que a necessidade vem, não escolhe hora e nem local. E assim cada um de nós, eu e você, tem o compromisso de olhar para o outro com misericórdia e dar atenção a ele num tempo de dor. Para me tornar servo de determinado irmão, terei de me envolver ativamente na sua vida. Como é que eu vou tornar-me servo? Como é que eu vou servir alguém se eu não consigo identificar qual é a necessidade dessa pessoa? Às vezes eu entendo que essa pessoa precisa de uma cesta básica. No entanto, não é nada disso. Essa pessoa precisa de uma oração. Essa pessoa precisa de uma palavra de ânimo.
essa pessoa precisa de uma motivação, essa pessoa precisa de um texto que desperte o coração dela naquela hora para aquilo que ela está sentindo. Então eu preciso conhecer a pessoa e me identificar com ela, porque quando eu conheço essa pessoa, eu consigo saber na convivência com ela como ela está. Como ela está. Por vários dias, 2 vezes agora em um mês, eu recebi 2 pessoas que tiveram celulares, o WhatsApp clonado. Pela voz das pessoas me chamando, e eu percebi que não era o dono daquele WhatsApp. Por quê? Porque eu tenho um relacionamento mais perto com essas pessoas e elas não me tratavam daquela forma. E eu identifiquei na hora que era alguém clonando os celulares delas. Então, nós precisamos ter esse discernimento, conhecer as pessoas de perto. Não é para conhecer a vida dela para compartilhar com outro que ela compartilhou com você, mas é para conhecer a vida dela, para saber qual a direção de Deus para ela naquele momento. Isso é que faz diferença. Tornar-se servo dos irmãos exige abnegação e sacrifício, ou seja, servir ao outro exige abrir mão do meu tempo, abrir mão dos meus afazeres muitas vezes, abrir mão de estar com a minha família para atender a uma necessidade de alguém. Os serviços ocupam tempo e energia. É preciso que o cristão se disponha a ajudar a todos os meios disponíveis que ele tem. Então ele tem que buscar ali alternativas, de que forma eu posso ajudar. Se é uma palavra amiga, se é uma oração. Então o que é que eu vou fazer? O Senhor vai me permitir ser usada com os talentos que Ele me capacitou. Se é material, se é um alimento físico, se é uma palavra, se é um texto bíblico, se é uma oração, se é uma mensagem. Então, os talentos que o Senhor me concedeu, Ele vai dessa forma usá-los em prol do outro, para socorro do outro. O exemplo de Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo. Eu sempre tenho dito aqui que Jesus é o exemplo de servo, o exemplo de líder, o exemplo de vida. Jesus nunca pecou, nunca falhou, nunca errou. É exemplo de amor. Ele é amor. E a vida de Jesus é a nossa referência de liderança. Pense dessa forma. Consiga ver Jesus acima de todos e acima de tudo na sua vida. É preciso que nós coloquemos Jesus num lugar de honra nas nossas vidas. Ele precisa estar no centro da nossa vontade. Sempre, sempre. Porque às vezes as pessoas focam em pessoas. Porque aquela pessoa tem uma palavra. Porque aquela pessoa vai me entregar uma revelação, uma profecia. Você tem Jesus, o nosso profeta. Não que não tenham profetas que o Senhor use, mas priorize. Ouça primeiro a voz de Deus. Ele é soberano. Ele é aquele que faz tudo com perfeição. E foque na grandeza de Deus. O texto de Filipenses 2, 5 e 7a diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ele esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo. Quantas passagens bíblicas nós vemos Jesus abrindo mão do seu tempo, do seu descanso, para socorrer a outros, para alcançar as vidas. Essa semana passada que eu estive falando também da mulher samaritana, não na live, mas na igreja, nós vemos ali o quanto Jesus desviou a rota para estar ali em Samaria, para alcançar aquela mulher. Enquanto os demais, para ir a Galiléia, não passavam por Samaria, preferiam fazer um caminho de 6 dias ao invés de 3. Jesus não. Ele decidiu enfrentar ali a entrada em Samaria, porque ele tinha um propósito de abordar aquela mulher. Ele quebrou protocolos ali quando ele conversou como um judeu, com uma mulher e samaritana. Então lembre-se disso, que você também possa quebrar protocolos para falar de Jesus. Que nós sejamos mais livres, sem cerimônias, sem horários, sem agendas de horários, sem períodos em que você precisa ser contatado porque você não tem tempo agora, porque você é muito solicitado. Quando nós desejamos,
nós encontramos um tempo para atender as pessoas. Pode até ser que não exatamente naquele horário que fomos solicitados, requisitados, mas nós agendamos o momento e vamos até ela. Então, que você possa seguir o exemplo de Jesus, que nós possamos nos esvaziar de nós, do nosso querer, da nossa vontade, para socorrer ao outro, para servir ao outro. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Você tem doado o seu tempo, ele doou a vida. Nós não doamos a nossa vida. Talvez doemos as nossas vidas, com certeza, pelos nossos filhos. Mas Jesus doou a vida dele por muitos, por cada um de nós. E nós, muitas vezes, não doamos um pouquinho do nosso tempo em prol do outro, em socorro ao outro. E que você possa ver a grandeza de Jesus, a grandeza do Mestre. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus, lavando os pés dos seus discípulos, tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam o mesmo que eu fiz. Lavar os pés uns dos outros. E claro que às vezes o lavar os pés é literalmente lavar, mostrar para o outro que você tem uma aliança com ele, que você está junto, que você caminha com ele, mostrar para ele a sua humildade, o seu coração de servo. Ah, mas eu não vou lavar o pé de ninguém para mostrar isso. Não necessariamente você tenha que lavar os pés, mas que você esteja preparado para isso, caso o Senhor te mande fazer. Que você esteja preparado para lavar os pés, seja de quem for, como Jesus fez. Porque já nas profecias do Antigo Testamento, lá em Isaías 42, foi revelado que Jesus seria o servo. Quando veio, ele dedicou-se integralmente ao serviço, à obra, a atender aos outros. E na tão estressante noite em que ele foi traído, Jesus, o Rei da Glória, lavou os pés dos seus 12 discípulos. E, que é mais importante aí, um deles era o próprio traidor, Judas. E eu fiquei parada nesse texto hoje, observando esse texto, porque Jesus sabia que Judas era o traidor, e mesmo assim, ele tratou Judas como todos os outros, lavou os pés de Judas como lavou a todos os outros. Bem-vindo, querido André Rossi, também conosco, bom ter você aqui. Então, Jesus, sabendo que Judas o trairia logo mais, mesmo assim, como servo, ele lavou os pés de todos, inclusive do traidor. E nós temos dificuldade, muitas vezes, de atender ao outro. Eu nem digo de lavar os pés, mas a minha pergunta é para você refletir. Você lavaria os pés de alguém? Não importa como esteja. Com poeira, sujo, ferido. Você lavaria os pés de alguém? Talvez você pense, claro que eu lavaria. Mas você lavaria os pés de alguém que logo a seguir te trairia? Te mandaria para uma cruz para ser crucificado? Entregaria você para ser rasgado, açoitado, ensanguentado, passado por provas de dores? Será que você teria essa coragem de lavar os pés daquele que te trairia logo a seguir? Será que nós, como gente, teríamos essa coragem? Esse texto me chamou muita atenção, porque a simplicidade, a humildade de Jesus, de servo, ele não teve nenhuma resistência. E os outros, dentro em breve, fugiriam quase todos dali, deixando-os nas mãos do carrasco. Mas assim mesmo, ele lavou os pés de cada um. Será que ele não sabia o desfecho de tudo? Claro que sabia. Queria acontecer.
Exatamente. Mesmo assim, ele teve essa prática, essa demonstração de servo. Mas não foi esse o mais humilhante e abnegado serviço que Jesus prestou. O mais difícil, o que exigiu o maior grau de sacrifício, foi quando levou em seu corpo os nossos pecados para aquela cruz, para aquele madeiro. Dor maior ele passou ali. É claro que a dor de ser traído também é muito grande, claro que é, mas a dor de ser pregado numa cruz é muito maior. A traição é dor. E a dor de ser pregado numa cruz e perder ali a sua vida é incomparável. Por isso que sempre quando as pessoas me dizem, eu não consigo perdoar tal pessoa, o que ela fez para mim é sério demais, é grave demais. Eu pergunto para essa pessoa, será que é tão grave ao ponto de você poder comparar com a dor de Jesus quando ele foi pregado numa cruz? Quando Jesus se fez homem, viveu aqui como homem, sentiu as dores de um homem e foi entregue naquela cruz pelos nossos pecados. Será que a dor que nós sentimos é tão grande, tem essa proporção para que você fale, eu não consigo perdoar, porque mesmo através de toda essa dor, Jesus perdoou os pecados de todos, inclusive daqueles que estavam ali. E o Senhor ainda disse, perdoe, Pai, eles não sabem o que fazem. Então, o amor de Jesus é incomparável. Exortação para servir. Tendo fornecido o exemplo de Jesus, que aquilo que ele fez aos seus discípulos, a seguinte palavra de exortação que está lá em João 13:17 diz: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Meus amados, talvez você já tenha ouvido N vezes que nós precisamos servir ao outro. Mas a palavra de Deus diz lá no texto de João 13:17. Agora que eu conheço, eu preciso praticar. Agora que você aprendeu que deve servir, precisa praticar. Precisa pedir que o Senhor tire do seu coração a resistência com algumas pessoas que te impedem de praticar o amor de Cristo. Por quê? Porque eu não posso afirmar que eu amo a Jesus se eu odeio tal pessoa. Eu não posso dizer que eu amo a Jesus se eu faço diferença com pessoas, se eu tenho restrições com pessoas. Então, a diferença é essa, é praticar o amor de servo. Tiago, um homem intensamente prático, também nos exorta aqui. Lança uma seguinte pergunta: se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer, sem, porém, lhe dar nada. De que adianta isso? Esse é um exemplo que me faz lembrar muito de uma pessoa que muitas vezes você se depara numa visita, você vai até uma casa e você começa a pregar a palavra de Deus nessa casa. E você prega meia hora, uma hora, você ora, e aí no final de tudo você descobre que aquela pessoa não tem um pedaço de pão para comer. E aí você vai embora. Deus abençoe vocês. Então nós precisamos identificar, como eu disse lá no início, qual a necessidade do outro. Se ele está faminto, se ele não tem o que comer, se ele não tem um alimento físico, eu preciso primeiro saciar a fome física dessa pessoa. Como é que essa pessoa tem condição física de preparar, de se concentrar para ouvir de fato aquilo que eu tenho para oferecer a ela da palavra de Deus? Como é que essa pessoa vai ouvir isso? Como é que essa pessoa vai ter ânimo para ouvir se ela está faminta, se o estômago está gritando de fome? Então, primeiro eu preciso saciar a fome física dessa pessoa. Eu preciso identificar o que ela quer. Deus te abençoe, vai embora e deixa a pessoa com fome. Ah, mas eu preguei a palavra de Deus. Eu preguei o alimento espiritual.
Mas e o físico? E a necessidade dela física? Até porque o físico nós precisamos todos os dias. É claro que o espiritual nós precisamos em todos os momentos. Mas o físico também nós necessitamos. É prioridade. Então, primeiro, ofereça o alimento físico para essa pessoa e ela vai estar disponível para ouvir você com o alimento espiritual, que é de suma importância, claro. É bom lembrar que o prêmio do Tribunal de Cristo será outorgado por obras realizadas e não por conhecimentos armazenados. Lembra disso, que aquilo que Jesus vai requerer de nós não é que você conheça a Bíblia de ponta a ponta, não. Não é que você pregue a Bíblia para todas as pessoas porque você sabe de toda ela, mas é que você viva o amor de Deus. A obra sem fé é morta. Eu preciso fazer as duas coisas, fé e obras. Eu preciso me envolver com o outro, eu preciso buscar suprir a necessidade do outro e também pregar a palavra para o outro. Então, as duas coisas são muito importantes, porque não é o excesso de conhecimento, quantas vezes eu li a Bíblia, que vai me levar para a presença do Senhor. Quando eu chegar lá e eu vou dizer para o Senhor, Senhor, aqui não tem lugar para você, não, mas Senhor, eu estava lá na terra, eu li essa palavra, eu li essa Bíblia não sei quantas vezes no decorrer da minha vida inteira. Senhor, eu preguei a palavra no meio da rua, na praça, na casa de tal pessoa. E obras? O que você fez pelo outro? O que você fez pelo ferido? O que você fez pelos quebrantados? O que você fez por aquele que tinha outras necessidades? Como você olhou para essa vida? Há muitas maneiras em que poderemos manifestar a nossa qualidade de servo uns dos outros. O mandamento parece focalizar aquelas coisas práticas e corriqueiras que os irmãos tantas vezes estejam precisando, como, por exemplo, o serviço, mencionado no Novo Testamento. E eu quero citar aqui alguns pontinhos pequenos, nós já estamos encerrando. O primeiro, levarmos os fardos pesados uns dos outros. A Bíblia diz lá em Gálatas 6:2, levar o fardo do outro. É difícil levar o fardo. Até o nosso nós temos dificuldades, mas a Bíblia diz que nós temos que levar o fardo do outro. E isso é sentir a dor do outro, é chorar com o outro que está com luta, é estar perto, é auxiliar, é apoiar, é sustentar o outro em oração. Isso tudo faz parte de levar o fardo do outro, de sustentar também o outro. O 2, compartilhar com aqueles que nos ensinam a palavra de Deus coisas boas que possuímos. Então, é o auxílio mútuo, a palavra de Deus. Eu dou e eu recebo, eu compartilho com o outro. Como é bom quando a gente senta e começa a falar da palavra de Deus, trocar experiências, compartilhar a palavra tal diz isso. É muito bom isso. Então é um aprendizado que a gente troca experiências e esse compartilhar é um auxílio mútuo que a gente dá e recebe. O 3, sermos mutuamente hospitaleiros também. Hospitaleiro, aquele que recebe o outro, aquele que cuida do outro. Então, eu cuido e eu sou cuidado também, porque nós temos falado aqui nas outras lives, nós sempre precisamos de alguém, ninguém vive só, nós temos necessidade da companhia do outro, da oração do outro, de um abraço. É claro que agora a gente não está podendo abraçar, mas de uma palavra de conforto, de motivação, uma palavra amiga, isso faz toda a diferença. Empregamos o dom espiritual em benefício do irmão. 1 Pedro 4:10, como bons mordomos de Cristo, nós recebemos os dons e precisamos usar da graça de Deus, aplicar esses dons na vida de outras pessoas. E o ponto 5 e último, ajudar com roupas, alimentos, os irmãos necessitados. Tiago 2:15-16. Às vezes tem pessoas que acumulam tantas coisas dentro das suas casas, roupas, calçados, e pega para dar embora e fala, não, eu vou usar ainda. Não, eu vou emagrecer e eu vou usar. Tenho certeza que até o fim do ano eu consigo emagrecer e essa roupa vai entrar em mim ainda. Ah, o sapato não serve mais. Ah, mas daqui a um tempo vai servir de novo.
Ah, mas essa roupa aqui, eu tenho certeza que daqui a um tempo eu vou sentir falta dela e eu vou querer usar. Nós precisamos deixar de ser egoístas e pensar no outro. E eu tenho ouvido muito sobre as pessoas que fazem arrumação nos armários, nas casas, pessoas que são pagas para organizar as famílias, as casas. E a roupa, depois que você está com ela no guarda-roupa por 6 meses, passou disso, você não usou uma peça que está há mais de 6 meses, pode tirar e dar embora. Você não vai dar mais, não vai usar mais. Então não seja egoísta, compartilhe com o outro, reparta aquilo que você tem com o outro, aquilo que Deus tem te abençoado, porque à medida que nós damos, nós recebemos. Tenha certeza disso. Não precisamos de uma lista de pormenores, é só ter atitude de servo e manter os olhos abertos que a oportunidade vai surgir. Fique atento, Deus vai te mostrar a quem ajudar, de que forma auxiliar essa pessoa. A história é simples. Viu o problema do irmão, tinha meios de ajudar e ajudou. Glória a Deus. Isso dá uma alegria muito grande no nosso coração. Graças a Deus que Deus tem levantado um povo para caminhar conosco na igreja e que tem tido essa sensibilidade de ver a necessidade do outro, que tem conseguido compartilhar do pão, do seu agasalho, do seu calçado com aquele que não tem. Às vezes eu posto no grupo, imediatamente as pessoas me chamam e já compartilham e já colaboram com outros. Então isso é muito bom, saber que o nosso coração está sendo trabalhado por Deus, que Deus tem feito em nós o propósito dele de nos tornar cada dia mais servos. Conclusão. Este mandamento é de grande importância à igreja, tomando-nos servos, tornando-nos também uns dos outros. Demonstraremos de maneira prática diante do mundo e dos irmãos que nós amamos uns aos outros. Sendo servo, não tem como não demonstrar amor. Por meio do serviço, que o homem evita limitar-se a um conselho, a um conceito abstrato que não demonstra uma forma visível. Eu preciso mostrar com obras. Não adianta eu falar, tal pessoa precisa de tal coisa, e o que eu tenho feito para auxiliar essa pessoa. E quando servimos uns aos outros, o que o corpo pode desempenhar os seus ministérios, e assim o corpo cresce e progride para a glória de Deus. Amém? O corpo é o corpo de Cristo. O reino de Deus cresce, o reino de Deus é abençoado, o reino de Deus se multiplica. Por quê? Porque a partir do momento que eu estou disponível, Deus usa a minha vida, eu alcanço a outros, eu levo aquilo que ela necessita, eu semeio a palavra, ela vem para Jesus, ela se torna também um ganhador de almas e um servo. Então que a nossa vida seja para o louvor da glória de Deus, que nós possamos ter um coração quebrantado, um coração contrito, um coração acessível e sensível à dor do outro. Que você possa ficar com essa palavra. Busque ser servo a cada dia mais, porque Deus vai honrar você e Ele vai multiplicar na sua vida tudo aquilo que você tem concedido a outros. Amém? Graças a Deus. Não vi mais nenhum pedido de oração aí, mas nós vamos agora orar por esses pedidos que estão aqui. Para a glória de Deus, a nossa lista diminuiu bastante. Claro que a lista de Covid, tivemos algumas baixas, algumas perdas, mas a nossa lista de pedidos de oração, graças a Deus, ela deu uma diminuída. Continuemos em oração pela vida da Helena, aquela bebê de 2 anos, pelo Rafael, também aquele bebê de 2 anos em tratamento de câncer, pelo Antônio, meu tio, em tratamento de câncer, a Silvia em tratamento de câncer, pelo meu irmão Danilo em recuperação de cirurgia, assim como a irmã Sueli também em recuperação de cirurgia, de tratamento, e pela Fernanda, Ricardo, Larissa, pelo relacionamento familiar, pela vida do Fausto também, esse jovem, que Deus esteja cuidando dele, guardando, tirando dele toda a tristeza do coração, renovando as suas forças. Também pela Maria e Isaú, pelo relacionamento deles, pelo Vitor também, por enfermidade,
pelo Vitor Hugo, o avô do Vitor também, pela Iracema, que está com uma enfermidade no joelho, que Deus possa tocar, a Carla também por enfermidade, a Helenice com depressão, que o Senhor possa visitar esta vida, pela pastora Dina e pelo seu esposo também, pela saúde deles, que o Senhor possa estar restaurando as suas vidas, em nome de Jesus. Pela Ana também, que está em recuperação, que o Senhor Jesus possa estar restaurando a sua saúde, fez uma cirurgia no joelho, que o Senhor possa estar cuidando por completo, restaurando a vida dela, a sua família, a sua mãe que está aqui conosco, a cada um dos seus familiares. Agora, pela lista de Covid, nós tivemos aqui essa semana 3 perdas. Infelizmente, a pastora Renata faleceu na segunda-feira de Covid, e que nós possamos orar pela família da pastora Renata, lá de Manaus, que o Senhor possa confortar os seus familiares. Ela lutou muito, grande foi a guerra, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Uma serva dele, e ele entendeu que era o momento de levar. Amém? Também oramos neste momento pela pastora Sebastiana, que está com Covid ainda em tratamento. Pelo Jonathan, uma criança de 9 anos, também em tratamento com Covid. Pela Cidinha, ainda em tratamento com Covid. O Edson também. A Cibele Breda e o Luciano em recuperação do Covid. E pela Helena, que eu citei, que esteve conosco também em algumas lives, mas que estava hospitalizada com 75% do pulmão tomado, ficou entubada na UTI por 6 dias e hoje, para a glória de Deus, está na nossa live. Passou pelo vale da sombra da morte, mas Deus a resgatou. Então, eu quero também agradecer a Deus pela vida dela. E também quero acrescentar aqui ainda a perda da Lourdes e da Leda, que eu tinha dito que eram a tia e a avó de uma amiga minha lá de Mossoró. As duas faleceram, infelizmente, mas estão com o Senhor. O Senhor tomou a vida delas. Quero também pedir oração, que está aqui na nossa lista agora, da live, por Jurandir e família. Não sei se é por Covid, porque não está específico ainda aqui. Se você colocou esse pedido, se você puder aí acrescentar para nós. Então, Jurandir e família, que o Senhor possa estar visitando as suas vidas. E cada um de vocês que estão aqui conosco, vamos orar juntos neste momento, por cada um desses pedidos de oração e também pela família e pelo Jurandir. Em nome de Jesus. Pai querido, nós oramos neste momento por cada uma dessas vidas, por cada causa aqui colocada. Ó Deus poderoso, Tu és o Senhor sobre a vida, sobre a morte. Nós pedimos, ó Pai, neste momento aqui reunidos, clamamos a Ti que o Senhor visite a cada vida, alcança, ó Deus poderoso, a cada uma dessas pessoas que estão enfermas, em tratamento, Senhor, de câncer, em recuperação pós-cirurgia, que o Senhor possa alcançar a cada uma dessas pessoas, restaurando as suas vidas por completo, a sua saúde, restabelecendo movimentos, ó Pai. Em nome de Jesus, oramos ainda por aqueles que estão passando pelo tratamento de Covid, hospitalizados, acamados em suas casas, em isolamento. Deus poderoso, toma essas vidas agora. Visita, Senhor, a cada um onde estiver. Nós clamamos, Senhor, pela Tua provisão. Ó Deus, que o Senhor venha passar o Teu bálsamo sobre essas vidas agora. Profetizamos cura sobre elas, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. E também oramos por aqueles que perderam os seus queridos, que o Senhor venha confortar os corações de cada familiar que está nesse tempo de dor, ó Deus. Que o Senhor venha renovar as forças de cada um, dos amigos, dos familiares, dessas pessoas que partiram. Também oro especialmente pela cidade de Manaus, por toda a região do estado de Manaus. Que o Senhor venha tomar, Senhor, aquela região, aquele povo, toda a dor, toda a luta que eles têm vivido ali.
Ó Deus, eu tenho acompanhado através dos nossos amigos ali, a falta, Senhor, de oxigênio, mas também a falta de hospital, a falta, Senhor, de leito de UTI. Meu Deus, que a misericórdia do Senhor alcance, Senhor, aquele estado. Ó Deus, que o Senhor venha alcançar a cidade de Manaus, o estado do Amazonas. Tem misericórdia, Senhor, de cada vida ali, Pai. Em nome de Jesus. Eu oro ainda por cada um que está conosco nesta live. Deus poderoso, que o Senhor nos capacite a ser servo a cada dia, que possamos ser melhores, que o Senhor venha trabalhar no nosso coração, tira todo o egoísmo, a dureza do nosso coração, a acusação, o orgulho. Ó Deus, que o Senhor venha moldando o nosso caráter segundo o seu querer, que possamos, Senhor, a cada dia buscar ser melhor, que a cada dia possamos buscar, Senhor, do Senhor, aquilo que nos renova, que nos molda, aquilo que vai nos lapidando em todo o tempo. Em nome de Jesus, Pai, abençoa o lar de cada um que está aqui conosco. Em nome de Jesus, assim eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe você, a sua casa, que o Senhor guarde vocês, que o Senhor lhes conceda saúde. Lembrando a vocês sempre, se cuide, se proteja, faça a sua parte e que certamente o Senhor estará fazendo a dele. Então, proteja a sua casa, proteja a sua família, use os protocolos de acordo e eu sei que Deus está cuidando dos seus. Me parece que é o pastor Leonardo Veras que está conosco, mas eu não tenho certeza. Um abraço, pastor, um grande abraço a todos vocês. Que Deus abençoe e guarde você e a sua casa. Em nome de Jesus. Amém.